Meu nome é Walter Leite. Irei iniciar hoje vários vídeos curtos, pelo menos esta é a minha pretensão, que sejam curtos, vídeos 10 minutos, onde vou procurar trazer a minha visão pessoal da obra-prima de Nietzsche, assim falou Zarathustra. Esta obra, Nietzsche tem como um filho predileto. Nas suas memórias, em seus escritos, sempre quando ele fala do Zarathustra, ele fala com muito amor, com muito orgulho. Mas entender o Zarathustra de Nietzsche não é uma tarefa fácil. Primeiro, a gente tem de procurar entender vários aspectos. Porque logo no início de sua obra, do Assim Falou Zarathustra, Nietzsche diz que o homem é um ser que necessita ser superado. E o super-homem é justamente o homem que superou a si mesmo. Mas por que Nietzsche queria tanto a superação do homem? O que é que existia no homem contemporâneo de Nietzsche, o homem anterior a Nietzsche, que tanto fazia com que Nietzsche desejasse a superação deste homem? Eis aí, acredito, o cerne para se entender, assim falou Zarathustra, a ideia do super-homem. Primeiro, Nietzsche, na sua obra toda, ele fala, ele combate, ele fala mal, ele combate a filosofia. Quando a gente fala filosofia, a gente está se referindo às obras a partir de Sócrates, de Platão, porque Sócrates nada escreveu. E Nietzsche é muito claro e evidente, diz que Platão, que Sócrates, ele chamava Sócrates de asqueroso, de feio, combatia ferrenhamente Sócrates, diz que até o oráculo diz que um adivinho disse que Sócrates era uma péssima pessoa e Sócrates retribuiu. Como é que ele sabia disso? Então, ele não gostava de Sócrates, não gostava do processo socrático, da dialética, e ele gostava dos heróis gregos, ele gostava da filosofia pré-socrática, né? Dos pré-filósofos. Bom, esse é o primeiro ponto que é entender. Nietzsche detestava a filosofia, Platão, todo o processo que conduziu a filosofia para um dualismo, que levou a filosofia para uma metafísica que Nietzsche também combatia. Então, esse é o primeiro ponto. Nietzsche detestava a dialética. Nietzsche chamava a dialética de um processo de enganar mesmo. Ele combatia profundamente a dialética. Eis aí o primeiro ponto. Segundo ponto, Nietzsche detestava as ideias religiosas, principalmente o cristianismo. Ele não gostava, ele detestava. E um dos motivos dele não gostar de Platão é justamente porque ele chegou até a afirmar que o cristianismo era o platonismo para o povo. E o que é que tem em Platão e no cristianismo que tanto desagrada Nietzsche? Tanto desagradava Nietzsche? Era a ideia de dois mundos, era a ideia da criação de um mundo além do mundo. De um transmudando, né? Um mundo que não era este mundo. Então foi criado através de Platão, na sua teoria da forma,
Ele criou o mundo das ideias, o mundo perfeito, e o mundo aparente, o mundo obscuro, que é o nosso. No mundo das ideias, segundo Platão, nesse mundo existiam as formas perfeitas de tudo. E no mundo nosso, no mundo obscuro, só pálidas cópias. Era a imperfeição personificada. E desta forma a gente pode dizer que Platão acolheu as ideias de Heráclito da impermanência no nosso mundo. Dizia que aqui tudo é impermanente, tudo é imperfeito e são pálidas cópias. Mas no mundo das ideias ou no mundo das formas, tudo era perfeito e permanente. Então ele aderiu às ideias de Parmênides. Que existia uma polêmica entre os que Parmênides defendia o ser perfeito, a permanência, diz que um ser jamais deixaria de existir e de ser, e que a impermanência não era verdadeira. E já Heráclito de Samos dizia o contrário, que aqui nada era permanente, tudo era impermanente. E que a única coisa de permanente que tinha era a impermanência. Então, nesse aspecto, Nietzsche combatia as ideias platônicas. E também Nietzsche combateu o cristianismo, que aderiu a esse aspecto, criando um mundo, um céu perfeito, um mundo alhures muito significativo, um mundo pós-morte. Então, o cristianismo pregava a compaixão, que Nietzsche combate no seu livro Anticristo, combate tudo isso. A compaixão, a misericórdia. Quanto mais uma pessoa fosse sofredora aqui neste mundo, mais ela seria santificada no outro mundo. A pessoa mais desgraçada aqui, mais ela teria galardão nos céus, iria para o céu, etc, etc. E Nietzsche chamava isso de uma farsa. E ele usou uma palavra, até ele mudou o sentido da palavra, que quer dizer nada, absoluta, vazio. Então ele usou o niilismo. Ele disse que é um niilismo, a mentira contada para o homem, criar um mundo perfeito. Então surgiu a religião através do Platão, o cristianismo, e esse homem, a partir de Platão, se transformou um homem fraco, um homem submisso ao jugo religioso, ao cristianismo, com medo da morte, com medo do inferno, com medo do pecado, um homem subjugado, um homem terrivelmente fragilizado. E Nietzsche dizia que o super-homem teria de superar este homem fraco e fragilizado, este homem medroso, este homem tacanho, na visão de Nietzsche. E Nietzsche definiu o homem como uma corda que sai do animal esticada, do animal ao super-homem. Em vários aspectos no seu, assim falar Zaratustra, ele mostra que ele concorda com a teoria de Darwin, né? A teoria da seleção natural, da evolução natural. Ele fala do homem, do macaco, como o homem, como uma vergonha o homem ia ter. Ele ia ser, mais ou menos no seu desenvolvimento, o homem se transformou nada mais do que um próprio macaco. Ele ia ser a vergonha dele mesmo, porque está submisso, preso, evidentemente. Então, essa é a ideia de Nietzsche. Combater este homem, medroso religioso. Ele não é um diálogo que ele tem lá no começo do livro, que ele tem com o santo, o eremita, e no final ele faz um diálogo consigo mesmo. Ele diz: este homem está há tanto tempo no deserto, aqui na floresta, que não sabe que Deus está morto. Que no diálogo o homem ressalta a purificação, Deus, etc. Eis aí a chave de todo o aspecto. Para você entender Nietzsche, Nietzsche valora o mundo atual. Nietzsche combate a metafísica. Nietzsche não acredita no céu, numa vida pós-morte, e não se preocupa com isso. Nietzsche diz que um homem não pode trocar o certo pelo duvidoso. Não pode aceitar algo que é imaginado, sonhado,
e que sacrifique o real por causa desse algo imaginado, desse algo tão sonhado. Eis aí o primeiro ponto, você entender, e todo o processo do Zaratustra é nada mais, nada menos do que isso. Uma demonstração de um processo de transformação do homem, onde ele se despede das muletas metafísicas e ele consegue ser um novo homem, não mais esse homem acanhado, esse homem dominado, esse homem com medo do pecado, com medo do inferno. Para ele, segundo Nietzsche, no seu livro, não terá mais demônios, nem céu, nem infernos. O que vai existir mesmo, o que existe é o mundo atual, o que você faz. Aí, lá na frente, Sartre vai criar o existencialismo sartriano, fundamentado na liberdade, e neste mundo em que o homem não vem de Deus, não vem com a essência, e este homem é que vai se fazer. Pegando, evidentemente, já uma continuidade do processo de Nietzsche aí. Então, deixa essa mensagem para a gente avaliar. Então, você quer entender Zaratustra, vai entender que o super-homem não é aquele homem que ficou mais sabido, mais forte, mais intelectual. Para Nietzsche, super-homem era um homem que superou aquele modelo de homem de Nietzsche conhecia, que Nietzsche vivia, que Nietzsche não tolerava. Não é à toa que Nietzsche dizia: eu não falo para meu tempo, eu já nasci póstumo, porque ele sabia que aquele homem medroso, acanhado, não iria dar ouvidos a ele. A massa, lá no Zaratustra ele fala, a massa, eu não vou mais falar para a massa, eu não vou querer ser pastor, pastorador de rebanho, eu vou falar para um homem individualizado. Que a grande epopeia do homem é a superação de si mesmo, dos medos, das falhas, da ansiedade, da influência externa, da ideia de pecado, da ideia de submissão, de destino, de que o sofrimento faz do homem um ser melhor, que vai para o céu, etc. Deixa essa mensagem. Pense no que eu estou dizendo. Se o me gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, acione o sino para receber novos vídeos. E dê seu like. A partir daqui nós vamos fazer vários vídeos abordando alguns aspectos do Assim Falou Zaratustra.